e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Atenção, o programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Muito bem, na capital sudoeste, 15 horas, 1 minuto. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Está começando mais uma edição do Comunidade em Ação. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, hoje, uma segunda-feira, começando a semana, o último dia do mês, 31 de março de 2025. E vamos aos destaques das principais manchetes dos principais jornais que foram notícia hoje. Começando com a Folha de São Paulo, concessões de rodovias são alvo de 51 projetos de lei no Congresso Nacional. O Estado de São Paulo, cidades têm mais bolsistas do que pé de meia do que estudantes. Valor Econômico São Paulo, emprego, ocupação no agro cai e renda média cresce com o uso de mais tecnologias. O Globo Rio de Janeiro, Fundo Global para a proteção de florestas é aposta do Brasil para o COP30. O Dia Rio de Janeiro, saiba como denunciar aumento indevido dos planos de saúde. Correio Brasiliense, remédio fica mais caro hoje, reajuste pode chegar a 5%. Estado de Minas, aumento de furtos assusta comércio de Belo Horizonte. 0 hora, Rio Grande do Sul. Reajuste dos remédios deve sair hoje. A alta esperada é de até 5,6%. Diário do Pernambuco. Uma despedida para marcar o sertão de Pernambuco. Jornal do Comércio também do Pernambuco. Governo atrasa financiamento para a recuperação das áreas. À tarde, Bahia. Médicos condenam prescrição de remédios por farmacêuticos. E finalizando, o Diário do Nordeste no Ceará, cearenses adiam o primeiro filho, natalidade cai. Valorize o jornalismo profissional e compartilhe informação de qualidade. Muito bem, essas foram as principais manchetes dos principais jornais de hoje. Repetindo, hoje, 31 de março, uma segunda-feira, último dia do mês. Deixar aqui dar uma boa tarde aqui para o meu amigo aqui na minha bancada aqui hoje, Marcondes Oliveira. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde, Dilson. Boa tarde, você, ouvinte da 87.9, a voz que fala ao coração. Você está na sintonia do programa Comunidade em Ação, aqui o programa onde você tem voz. Muito bem, são 15 horas 4 minutos. Vamos começar esse primeiro bloco aqui, deixando você bem informado. No segundo bloco, gente, nós temos aqui a presença, né, com a entrevista de Juliane Silva, conhecida como Ciganinha, também Fagner Oliveira, conhecido como Sagat. Eles são os entrevistados de hoje, nossos desportistas, né, que com certeza são muito bons no que fazem, que o esporte, o Muay Thai, todos conhecem. Eles vão falar um pouquinho aqui sobre essa trajetória, como é que está essa situação aqui do Muay Thai aqui na nossa região, aqui em Vitória da Conquista, e também falar do campeonato, porque eles vão, por sinal, Juliana vai para um campeonato lá em... Qual país, Jonathan, que ela está indo pro... Tailândia? Na Tailândia, por sinal, a Tailândia, com essa questão dos terremotos, a gente não sabe como é que está a situação,
e eles vão passar pra gente aqui como é que ficou essa situação, né? Lá na Tailândia. Muito bem, vamos aos nossos assuntos. São 15 horas e 5 minutos. Primeiro, eu quero falar o seguinte. Hoje também nós temos aqui a matéria de Irapuã Sampaio, Marcondes, que ele fala sobre a questão dos boletos das contas de luz que não estão chegando, né? Da Coelba, que não estão chegando nas residências, né? E com isso, o pessoal está passando apurado. Tem que ir lá nas livrarias, né? Para poder imprimir o boleto. Está acontecendo isso. Então, Irapuã vai deixar a gente bem informado sobre essa situação. Olha só, o colapso da oposição baiana, uma ameaça à nossa democracia. É com profunda preocupação cívica que observa o atual cenário político da Bahia. O que testemunhamos não é apenas uma dança de cadeiras ou meras articulações políticas. É um gradual desmantelamento de um pilar fundamental da nossa democracia, a oposição. Quando prefeitos de cidades de porte de Feira de Santana e de Jequié, historicamente pilares da oposição, ensaiam movimentos de aproximação com o governo estadual, precisamos refletir sobre as consequências desses fenômenos para além das conveniências políticas momentâneas. José Ronaldo, em seu 5º mandato como prefeito de Feira de Santana, parece agora fletar com o governo de Jerônimo Rodrigues. Simultaneamente, Zé Cocá de Jequié reaproxima-se de Rui Costa após o rompimento de 2022. O que está em jogo aqui não são apenas as carreiras políticas destes gestores, mas o próprio equilíbrio democrático do Estado. A fragilização da oposição e seus efeitos. Se confirmado o abandono de ACM Neto por estes importantes quadros, o que restará da oposição baiana? Uma estrutura esvaziada, sem capilaridade nos grandes centros do interior e, consequentemente, sem a força necessária para exercer seu papel fiscalizador e propositivo. Não podemos normalizar uma democracia de fachada. Uma oposição fraca significa um governo sem vigilância efetiva, sem contrapontos necessários, sem o saudável embate. Embate esse de ideias que se aprimoram políticas públicas e como um jogo de futebol, com apenas um time em campo. Previsível, monótono e tendente ao autoritarismo. O pragmatismo que sufoca o debate. É compreensível que prefeitos busquem proximidade com governos estaduais visando benefícios para os seus municípios. Entretanto, quando esta relação ultrapassa o institucional e se converte em alinhamento político, corremos um risco de transformar o Estado em um imenso curral eleitoral, onde convicções ideológicas e projetos alternativos de governo são sacrificados no altar das conveniências. Zé Cocá declarou: "Nunca vou dizer que dessa água não beberei. Quem ajudar Jequié, com certeza terá nosso reconhecimento." Esta declaração, embora pragmática, revela uma visão utilitarista da política que ameaça o pluralismo democrático. O dilema do PT é governar para todos, para a base? Ao mesmo tempo, o Partido dos Trabalhadores enfrenta seu próprio desafio, como conciliar os contrastes e os jogos de interesses em uma base cada vez mais heterogênea. A atração de quadros historicamente opositores se, por um lado, fortalece numericamente o grupo governista, por outro, cria uma colcha de retalhos ideológicos de difícil gestão. O PT, que construiu sua trajetória como força de oposição combativa, agora se vê no papel de observar figuras com as quais disputou arduamente no passado. Esta dinâmica pode resultar em um governo sem coerência programática, movido apenas pela manutenção do poder a qualquer custo. 15 horas 10 minutos. Marcondes Oliveira.
Moço, já se ouviu dizer que na política vale de tudo. Um líder político baiano, nordestino, ou do Nordeste aqui, melhor dizendo, um líder do Nordeste, no Congresso Nacional, um dia ele disse: na política vale de tudo. Vende-se a mãe no puteiro e a alma ao diabo. Troca de lados, Dilson, não é novidade. O atual senador Otto Alencar é cria do saudoso Antônio Carlos Magalhães e, no entanto, ele hoje é uma oposição às forças que defendem o ideal carlista na Bahia. Os ideais carlistas. Aqui em Vitória da Conquista, eu, criança, acompanhei um embate ali, quando ia com meu pai aos comícios de Margarido Oliveira contra J. Pedral Sampaio. E aquilo deixou foi um negócio assim, a campanha de Margarida contra Pedral, que quando mais na frente lança Sebastião Castro com apoio do carlismo e Murilo com o apoio do pedralismo aqui em Vitória da Conquista. Sim. E no retorno de Pedral, que Murilo ganha aquelas eleições e aí Pedral retorna em 92. E aí em 92 a campanha era Conquista acima de tudo, que foi apelidada pelos críticos Usura acima de tudo, porque o carlismo estava com o pedralismo no mesmo palanque aqui em Vitória da Conquista, coisa que há uns 5 anos atrás, ou há 3 anos antes desse episódio, 2 por aí, ninguém era capaz de apostar R$1 nessa probabilidade, certo, de acontecer uma junção de pedralismo com carlismo. E aí os críticos, me lembro muito bem que Raul Ferraz apelidou a chapa que outrora que tinha o slogan Conquista acima de tudo. Perfeito. O Raul Ferraz apelidou de Usura acima de tudo. E essa foi a chapa vencedora. E diga-se de passagem, o fracasso do pedralismo foi essa gestão, ao ponto de o pedralismo cair no ostracismo político aqui em Vitória da Conquista, ao ponto de diversas situações que aconteceram. Aí a gente caminha mais à frente e a gente vê o seguinte: no âmbito nacional, Geraldo Alckmin, uma ocasião, chegou ao ponto de disputar as eleições contra o Lula. E, aquela ocasião, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pelos oponentes, era apelidado de picolé de chuchu. Era apelidado de picolé de chuchu. No entanto, na atual conjuntura, quem é o vice-presidente de Lula? Geraldo Alckmin. Sim, sim. Então, eu não sou capaz de duvidar de absolutamente nada. De absolutamente nada. Agora, é triste que, no caso lá da junção Geraldo Alckmin, que não prestou, segundo as prévias que aconteceram do PSDB, do partido histórico de Geraldo Alckmin. Sim. Ele perde para João Dória e perde também para Eduardo Leite, o governador de São Paulo, do Rio de Janeiro. Geraldo Alckmin ficou na 3ª colocação da preferência do partido PSDB do saudoso Mário Covas. Por se sentir desprestigiado, o que acontece? Ele se desfilia do partido, filia-se a um partido historicamente contra ele,
que era o PSB, que é o PSB, e aparece nos braços de Luiz Inácio Lula da Silva, protagonizando diversas chamadas de vídeo nas redes sociais, com a fala de Geraldo Alckmin, original, não era coisa de montagem fake news, não. Tudo aquilo ali que foi apresentado na campanha, verdadeiramente, Geraldo Alckmin havia dito concernente à figura do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, sim. Bem como também Lula falando da pessoa de Geraldo Alckmin, porque há pouco ambos eram históricos adversários. Perfeito, perfeito. Então hoje você vê aí um José Ronaldo, um João Cocá e outras figuras que se dizem de direita e que depois estão se aliando ao governador do estado, o senhor Jerônimo. Uma coisa que me chama a atenção nessa coisa toda aí é o fato de que é verdade que ninguém nunca pode estar dispensando apoio. Certo. Não, ninguém pode estar dispensando apoio. Agora, se eu estou numa zona de conforto, qual pregam pesquisas que dizem que um governo está com X% de aprovação, que em pesquisa diz que eu estou com aceitação, e aí eu ficar aceitando essas alianças, olha, política, como diz alguns, já dizia alguns aí, é como nuvem. Cada hora que você observa para a mesma, ela está de um formato. Vamos aguardar. Eu quero crer que isso estão no campo das conjecturações, das especulações. O fato de você dizer uma frase não quer dizer que você está fazendo uma autodeclaração e entrega e que é a última palavra, até porque se tem uma coisa que não existe no âmbito da política, é a última palavra. Esse negócio de o homem dizer que é uma coisa e morrer naquilo. Isso não existe no âmbito da política, porque a política é uma atividade profissional. E nada é engessado, né? Nada está engessado. Então é o seguinte, a qualquer hora a gente muda daqui, muda para acolá, puxa um pouquinho dali e vai se encaixando as coisas e vamos ver. Eu não acredito que isso se dará da forma como estão dizendo. Muito bem. Olha só, são 15 horas e 18 minutos. Daqui a pouquinho, antes da gente ouvir a narrativa aqui aqui da pesquisa. Não, primeiro o Marcondes vai narrar também. Antes da gente primeiro eu vou soltar aqui o áudio de Iraponga Sampaio, Jonathan, para depois Marcondes narrar aqui a opinião de Gilaelson falando sobre o golpe do batom. Mas primeiro eu quero ouvir aí Iraponga Sampaio falando sobre essa questão dos boletos das contas de luz que não estão chegando nas residências, nas casas aqui em Vitória da Conquista, e o povo tem que ter uma outra opção, ir na livraria, ir naqueles setores que realmente... Em lan house, né? Para poder imprimir a conta. Vamos ver, Iraponga Sampaio, é com você. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, ouvintes da Rádio Melodia 87.9. Programa Comunidade em Ação. Brasil, muitas denúncias também contra a Coelba. A nossa Coelba, que sempre prestou relevante serviço e presta relevante serviço à nossa sociedade, está cometendo um erro de percurso. Precisa que a direção tome conhecimento dos fatos que têm ocorrido. Exemplo, Aparecida, Senhorinha Caio, Pardo do Ibirapuera, Miro, entre outros bairros, diversas casas estão sem receber o comprovante, a conta de energia elétrica. Aqui em nosso bairro, eu já fui vítima, tem 3 meses que eu vou à Lan House para imprimir a segunda via, e já teve um mercado aqui muito conhecido que ficou sem poder atender o público devido à falta de energia elétrica, porque também não enviou. E nós temos a mania de pegar nossas contas, fazer o nosso planejamento todo mês de pagamento. Quando falta a gente aguarda, né? E aí demora a chegar. Foi o que aconteceu com algumas pessoas aqui do Aparecida.
Quando foram pegar a conta, já tinha 2, 3 meses a conta, em vez de vir aquele preço normal, 100, 120, 150 reais, quer dizer, 3 contas de estoura para quase 500 reais. Além do desprazer de receber um aviso de corte. Aí nós estamos chamando a atenção da Coelba para ver os seus entregadores de contas, o que está havendo. Aqui na rua Santa Rita tem 3 vítimas da Coelba, nesse aspecto, entendeu? Umas delas, quem está falando, Irapuã, Sampaio da Costa, aqui da rua Santa Rita, 22A. E não é a primeira vez, desde janeiro, quer dizer, tive que mandar imprimir janeiro, fevereiro e março, tá? E a Coelba tem que mandar o instrumento legal de pagamento, que é a conta. Se não manda a conta, como é que nós podemos pagar? Quem tem conhecimento, busca informações de quem não tem. Com a palavra, a Coelba Irapuã Sampaio para a Comunidade em Ação. Muito bem, tá aí informações, esse belo áudio aí de Irapuã Sampaio, como sempre. Obrigado mais uma vez, Irapuã, pela sua luta, né, pela comunidade. É isso aí, precisamos de pessoas como você. E a Coelba tem que se explicar, né, Marcones? Tem que se explicar porque que isso está acontecendo. Emitir uma nota aí Emitir uma nota, claro. Para a sociedade. Pois é. Mas vamos aí, Marcones, a opinião do nosso amigo, né, nosso companheiro aqui de rádio, Gilaelso Santos. Então tá aqui. O golpe do batom, uma maquiagem jurídica para esconder os contornos da corrupção. Se um golpe de Estado fosse um filme de terror, o 8 de janeiro seria uma comédia de equívocos. O grande vilão, o mítico batom, arma não letal, que mais parece um brinquedo de parque de diversões, foi elevado a instrumento de insurreição. E o exército insurgente? Houve sim idosos, vendedores ambulantes e figurantes que parecia ter saído de um churrasco de domingo. Se isso fosse uma tentativa de tomar o poder, então o Brasil está a um passo de ser dominado por um bando de senhoras com tupperware e carrinhos de pipoca. A falta de líderes, armas reais ou qualquer mínimo planejamento estratégico não impediu que a história fosse vendida como uma tentativa de, abre aspas, ruptura democrática, fecha aspas. Os supostos, abre aspas, terroristas, fecha aspas, pareciam mais perdidos que turistas com um mapa escrito em grego. Alguns, inclusive, foram flagrados tirando selfies no plenário. Se houve um golpe, ele foi dado contra o bom senso, com direito a coadjuvantes que mal sabia por que estavam lá. E as filmagens do abre aspas, golpe, fecha aspas, que poderiam demonstrar a farsa, sumiram, como num passo de mágica ou de má fé. Imagens cruciais foram apagadas e o responsável por essa limpeza, abre aspas, digital, nunca foi oficialmente questionado. Pelo contrário, recebeu uma cadeira, abre aspas, suprema, fecha aspas, como recompensa. Conveniente. Conveniente, não? Enquanto a narrativa oficial se sustenta em lacunas, a oposição é encurralada por um sistema que já decidiu quem é culpado antes mesmo do julgamento. O fato é que o verdadeiro ataque à democracia não veio dos manifestantes, mas de quem usa o Estado como palco para um teatro autoritário. No centro desse circo está, abre aspas, mais uma vez, a delação de Mauro Cid, um verdadeiro caleidoscópio de versões, cada uma mais improvisada que a anterior, extraída sob ameaças à família do delator, sem registro íntegro e com contradições que a torna menos confiável que a promessa de político.
ela é a prova de que, no Brasil, a delação virou sinônimo de ficção jurídica. Se isso é justiça, então o Brasil trocou o Estado Democrático de Direito por um roteiro de Lázaro. Para tirar o Bolsonaro do páreo, o principal opositor do tribunal político vale tudo, inclusive o jogo sujo. O mesmo sistema ignorou anos de denúncia contra aliados do governo atual. Agora trata acusações sem provas como verdades absolutas. O objetivo nunca foi apurar, mas condenar. Nunca foi proteger a democracia, mas silenciar quem denuncia desvios institucionais. Resumo da ópera: abre aspas, golpe, fecha aspas, foi uma piada, mas a repressão é séria. Enquanto os justiceiros de plantão caçam verdadeiros vendedores de pipoca, senhores de terceira idade, donas de casa, os verdadeiros criminosos que criam falsas provas, ameaçam testemunhas e usam o Estado como arma política seguem impune. Os figurantes pagam o preço e parte da população, entorpecida pelo espetáculo, aplaude sua própria servidão. Gilaelso Santos. Esse é o nosso Brasil. 15 horas 26 minutos, olha só. Rua Ascendido Melo, buraquinhos provocam congestionamento com obstáculos em Vitória da Conquista. O trânsito intenso da Rua Ascendido Melo, no centro de Vitória da Conquista, enfrenta mais um obstáculo. Desde o mês passado, um pequeno buraco surgiu na via e, após vários incidentes, acabou recebendo 2 cones sinalizadores, conforme o blog do Anderson, que é o que eu estou lendo aqui, registrou no domingo, dia 30, portanto ontem, a operação Tapa Buracos ainda não passou pelo local. Portanto, condutores e pedestres precisam redobrar a atenção para evitar novos transtornos. É o que a gente pede sempre aqui no Comunidade em Ação. Mas agora são 15 horas e 27 minutos. Nós vamos falar agora de Humaitá. Vamos ao nosso bloco de intervalo e já a gente vai chamar aqui nossa querida aqui Juliana Ciganinha e o Fagner, o Sagá. Ele sabe tudo de Humaitá e vamos aprender com ele. Daqui a pouquinho, solta aí a vinheta. Esse na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Bem, estamos de volta. Foi rapidinho, não falei pra você. O pessoal do Humaitá já estão por aqui, Ave Maria. Eu já fiquei até um pouco distante, porque sabe como é que é, né? Olha só, são 15 horas e 28 minutos. Antes de começar com isso aqui, tem uma notícia aqui importante aqui também, que eu quero falar aqui. É sobre o Sintrans. Ó, infrações de trânsito, o Sintrans atua, mas não remove carro estacionado no local proibido em Vitória da Conquista. Ainda bem que o meu está estacionado direitinho. A Rua A do loteamento Morada dos Pássaros, no bairro Felícia, zona sul de Vitória da Conquista, recebe diariamente a fiscalização dos agentes do Sistema Municipal de Trânsito, o Sintrans. No entanto, vagas destinadas a cargas e descargas de caminhões para o Shopping Conquista Sul têm sido ocupados por carros de passeio. Olha só, eu vou só falar um pouquinho que isso aqui é Marcondes. Eles falam que carro de passeio. Uma vez eu cheguei com o carro, fui descarregar um carro pequeno, eu tinha com mercadoria também dentro do carro, um carro fechado, um automóvel. E parei no local onde era de carga e descarga. E aí eu fui lá, abri o bagageiro, tirei a mercadoria, fui lá e voltei, deixei mais uma, fechei e voltei para outra mercadoria.
E o guarda encostou e falou assim, o senhor tá parado errado aqui. Eu parado errado? Por quê? É carga e descarga, mas eu tô descarregando o carro. Não, não, eu tô descarregando. Aí abriu o capô, tava cheio de mercadoria, tava tirando. Então tem que entender, né? Tem que saber tudo que, né? Não era um caminhão, não era um baú, mas era um carro que eu tava também descarregando. Não era um carro apropriado, mas também tava descarregando. Então é cada coisa que eu vou te falar, viu? Pois é, vamos agora conversar com o Fagner, né? Também Juliana. Agora eu quero saber primeiro por que Juliana Ciganinha. Porque Ciganinha não tem nada a ver com o Maitá, tem? Tem não. Tem não, né? Tem não. Foi um nomezinho que surgiu aí, Cigana, e aí acabou pegando o apelido, Sim. e aí segue desse jeito. Ah, tá. Até Mas hoje. não foi no Maitá que pegou esse não tem nada a ver, não. Tem não. E o Sagá, por que Sagá, Fagner? Sagá ou Sagate? Sagate. Sagate. Esse apelido eu ganhei quando eu comecei a treinar jiu-jitsu. Ah, tá. Um amigo Você já meu. luta jiu-jitsu Eu também. treino jiu-jitsu também. Ah, Sou que faixa roxa do beleza. mestre Ney, que sempre vem aqui também. Poxa, Ney que Brutos, legal. lá do Corrimão. Pois é. Me conta aí a história de vocês aí. Como é que tá o Maitá aqui em Conquista? Então, Deus, primeiramente boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão aqui também. Eu sou líder da equipe Choque 77, Certo. né? A gente ainda não tem sede para esse serviço na M10, que é aqui no centro mesmo, centro de treinamento, né, de musculação também. Sim. E alguns anos atrás eu já vinha do Muay Thai, já treinava Muay Thai, fui aluno do Atila Cowboy, para aqueles que já conhecem um pouco do esporte, né? Foi meu mentor, Isso aqui em Conquista mesmo. aqui em Vitória da Conquista. Certo. E aí, com o passar dos anos, ele foi embora daqui e acabei migrando para outra equipe, que é a Choque, né? Choque Fighters, lá do Mestre China, do Anísio, Sim, sim. em Belo Horizonte. Certo. E o que acontece? A gente tinha um projeto ali, tem de fato ainda no Covema 1, onde começou um amigo meu, que foi aluno meu da aula de boxe lá, o Eduardo Lopes. Perfeito. E aí a gente começou, ele colocou lá o boxe, o jiu-jitsu e a capoeira. E ele me convidou para dar aula de Muay Thai lá. Eu falei, mano, eu não tenho mais interesse em voltar a dar aula de Muay Thai, não. Sim. Frustrações, sabe? Problemas com amizade e tal. Me frustrei e não queria dar mais aula. Entendi. Aí um dia no treino de jiu-jitsu lá, ele depois assim, a gente faz a reunião antes de terminar o treino, né? Uma reunião com os atletas e tal, para conversar um pouco, trocar uma ideia, dividir um Certo. pouco de conhecimento, que é conselho para a vida. A gente não só forma atletas para competição, a gente forma pessoas melhores, ainda mais adolescentes, crianças. Ah, com certeza. E aí ele me falou algo, ele falou que eu não podia morrer com o conhecimento que eu tinha. Ele falou, você não deve morrer com o conhecimento que você tem que passar isso para frente. A Juliane, ela mora em frente à minha casa, ela já tinha visto eu treinando na rua, na porta de minha casa, com mais 2 atletas meus, com o Wallace Silva e com o Miquel, Justiceiro. Aí ela passou e pediu para treinar, perguntou se eu dava aula, eu falei para ela que não dava mais aula não, que eu não queria mais dar aula não. E depois que eu ouvi isso, eu voltei a dar aula lá no projeto, comecei a dar aula no projeto, a gente tem um projeto ali de jiu-jitsu, boxe, capoeira, Muay Thai, lá a gente tem reforço escolar, música, Certo. então aí eu voltei a dar aula e a gente tá colhendo frutos aí, tem além da Juliane Silva, que já é Mas vice-campeã quando você brasileira. negou pra ela e disse que não... E aí, o que ela fez? Quando você chegou, você não dá mais aula aí? Eu era de uma outra equipe. Comecei você em uma já era de equipe outra diferente. equipe. Aí eu tinha Entendi. ficado um tempo, saí dessa equipe, fiquei um tempo sem treinar. Voltando, não lembro de onde eu tava voltando. Eu vi ele, fui em casa, peguei meu equipamento e fui treinar com ele, né? Pedi. Tá. Depois disso, ele falou, né, que não ia dar aula. Continuei no WhatsApp dele enchendo o saco, perguntando quando ele ia dar aula. Ele voltou a dar aula. A persistência. Persisti, né? até dar certo. Persistência. Deu certo. Você começou com quantos anos? Comecei com... Tinha 14. 14 anos. 14 anos. Já 5 tá com anos quantos anos? atrás, tenho 19. Tá. E você, Sagate, começou com quantos anos essa? Então, Você começou no jiu-jitsu, né? Você Comecei no falou. jiu-jitsu. Hoje eu só faço a faixa roxa lá do Mestre Brutus. Ah, tá. Mestre Mauri aí também. Forte abraço pra esses homens aí que são referência dentro do esporte pra mim Certo. também, assim. E na vida, né? Eu comecei com uns 22 anos. 22 anos, né? Era um menino que gostava de brigar muito, né? No interior da Bahia, do sul da Bahia. E aí comecei com 22 anos, fiz algumas lutas de Muay Thai, fiz lutas de kickboxing, lutei Muay Thai também. Sim. Lutei MMA Tá. e tô aí até hoje. Nessa brincadeirinha aí foi em 2012, a gente tá em 2025, né? 13 anos nessa caminhada aí. Antes da gente falar aí, que é Juliano que vai pro torneio lá Na Tailândia. na Tailândia, né? Bangkok. Em Bangkok. A gente tem que falar dessa coisa que houve lá, né? Pra depois se alterou alguma coisa nesse processo todo seu aí. E como é que é essa coisa do Muay Thai aqui em Conquista? Como é que é a aceitação? A meninada gosta, curte, procuram muito. E essa coisa de patrocínio também, como é que é essa situação aqui? Como é que a gente sabe que é um pouco difícil, né? Principalmente nessa hora de esporte.
Aqui eu vejo muito no projeto ali, onde Sagat falou, tem muita criança que se interessa pelo Muay Thai, tem uma procura muito grande. Em academia, geralmente o que eu vejo é mais adulto fazendo, né? O pessoal faz para emagrecer, só que criança se interessa muito. Eu vejo criança gostar bastante, o que falta mesmo é professor adequado para poder dar aula. Sim. É muito diferente você dar aula para um adulto e dar aula para uma criança. Você ensinar é diferente, o QI para aprender a luta é diferente, porque adulto já tem um entendimento melhor, criança não. Criança quer brincar, quer divertir. Para eles tudo é brincadeira, né? Para eles tudo é brincadeira. Você tem que saber dar aula para criança, porque se você tá muito com a mente de dar aula para adulto, vai dar aula para uma criança, você se frustra, porque é completamente diferente isso. E indo para a parte do patrocínio, aqui em Conquista é uma coisa complicada. Difícil, né? Eu fui convocada no dia 16 de janeiro, né? Isso. E aí, desde então, a gente está correndo atrás da prefeitura, correu para a passagem, não conseguiu. E aí, eles nem entraram em contato, a gente que teve que correr atrás para poder ter uma resposta deles. E aí, agora a gente deixou um ofício na secretaria de novo, pedindo ajuda para o hotel, para ajudarem no hotel. Já Secretaria de Cultura, né, Marcões? Que aqui não tem secretaria ainda de esporte, né? É tudo junto. Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. Tudo junto. Aí a gente deixou o ofício lá, só que ninguém responde, não dá atenção. A gente já foi lá, acho que umas 3 vezes, né, Sagat? Deixa a gente meio que de molho lá esperando. A gente fica lá um tempão. Complicado. E quer dizer, o torneio tá lá, você já tá registrada pro torneio, mas não tem nada certo aqui ainda para poder chegar. A gente conseguiu comprar a passagem, demos um jeito, corremos atrás, estamos aí para pagar agora ela. Certo. Nada através da prefeitura. A prefeitura nesse quesito não ajudou a gente. Certo. Aí o torneio tá certo, apesar do terremoto que teve, tava até comentando com o Sagat. Acho que por conta da data ser longe, o torneio começa dia 17 de maio. Tá longe ainda, então acho que não alteraram por conta disso. Com certeza. Não tá tão próximo. Que bom. Mas estamos correndo atrás aí. Até então tá tudo certo, só e agora. Mas estamos correndo atrás da prefeitura para ver se consegue alguma ajuda aí, mas tá difícil. Alguma pergunta, Marcões? Não, é que a gente, toda vez que ouve falar em atletas, ou, aliás, no esporte, vamos assim dizer, no esporte, aqui na nossa cidade, Vitória da Conquista, nós somos muito que, digamos, capenga nesse quesito. Certo. E, em compensação, nós temos um índice de violência alarmante e que vitimiza principalmente os nossos adolescentes. Aí eu fico aqui a observar como a sagacidade do tráfico consegue atrair essa juventude, esse público para si, em que dia após dia está revelando que é um caminho para a morte. É bem isso. Droga, para mim, eu tenho tráfico a resposta para essa pergunta sua. É um caminho para a morte. Não tem outra. E, enquanto isso, os poderes constituídos, os movimentos, associações, ONGs e tudo mais, ficam assistindo de camarote e aguardando ou até apontando quem já será a provável vítima, a nova vítima, e nada faz no que diz respeito a uma atividade como essa. O projeto da gente, por sinal, só acrescentando o que você falou, o projeto da gente, por sinal, a gente tem entre 250 crianças e 300 crianças que treinam jiu-jitsu com a gente lá no projeto. Lá no Convema, né? Que é um que parece que vocês já estão até em Obim, também na região de Obim. No Iguá. Eu ouvi o nome do programa, do projeto, e me passou. Mas eu ouvi uma entrevista... Lutando pela Fé. Lutando pela Fé. E aí é o seguinte, senhoras e senhores aí que estão a ouvir, alguém precisa fazer alguma coisa. Se o poder constituído, prefeitura, digamos, Câmara de Vereadores, ou outras instituições não abraçam, essa é uma causa que eu vejo que é uma causa nobre, em que eu posso ir lá com R$1, é R$1 de contribuição. Eu posso ir lá com um quilo de, digamos, de açúcar para fazer uma merenda para aquele público ali, é 1 quilo de açúcar. Marcos, mas isso é insignificante, não importa. Faça como a Beija-Flor lá diante do incêndio.
faça a tua parte. É isso. O que não dá é a gente ficar assistindo a omissão daqueles que poderiam estar envolvidos e contribuindo, e nós ficarmos de cá também omissos, contaminados por isso aí. A gente tem grandes exemplos, de situações, como quando a gente lembra, por exemplo, uma irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, um Absalom, que em uma certa ocasião fez um trabalho aqui em Vitória da Conquista. Tive o prazer de conhecer pessoalmente. Agora, falando, dando aqui o seguimento ao que você falou, você cita uma fala aí que hoje, claro, que as drogas puxam mais adolescentes do que o próprio esporte. Mas o que acontece? Olha, Juliana, ela teve que ter persistência para poder aprender a lutar o Muay Thai. E já vi né? Quando eu estudei, o que me ajudou muito foi a própria escola. A gente não vê isso hoje nas escolas. As escolas, você estudava pela manhã e ia fazer treinamento à tarde. Na própria escola, você ia fazer vôlei, você ia fazer basquete, né? Você ia fazer futebol salão. Naquela época ainda não tava, essa luz não tinha chegado aqui ainda. Então, hoje as escolas, a gente vê muitas escolas de hoje que só pensam em dinheiro, só pensam em aumentar. Hoje eu vejo escolas aí, eles vão comprando quarteirões, mas para aumentar as salas, para aumentar mais ensinos, e não fazem quarteirões para poder ensinar de manhã, a turma que estuda de manhã, ensinar um esporte à tarde, uma capoeira, um Muay Thai, né? um jiu-jitsu, um judô. E os que estudam à tarde, fazer pela manhã. Então a gente vê muita falta disso, sabe? Então a gente vê países aí que realmente incentivam o esporte. A gente vê as Olimpíadas, quando você vê um esporte, se você procurar aqui em Conquista, um nado, um salto, aqui salto ornamental, e você não tem como, pode ter até um talento aqui em Conquista, mas não tem, vou estudar onde, treinar onde? Então... Aí o exemplo está aí nas Olimpíadas, a gente vê muito, né? Medalha para os Estados Unidos, medalha para a China, né? Os países que mais investem, que mais recolhem, né? E países pobres, às vezes, se destacam em atividade olímpica e nós outros não. O que falta aqui, na verdade, é a questão eu diria, de prioridade ou de questão de vontade política mesmo, de governantes. Sabe o que vocês têm que fazer, no meu ponto de vista? O que acontece? Nós tomarmos vergonha porque o Congresso, segundo o Rui Barbosa e outras figuras mais, diz o seguinte: o político é a cara de quem vota para ele. Se você não se sente representado por essa Câmara de Vereadores que aí está, por favor, faça um favor a você mesmo. Tome vergonha na cara e na próxima eleição não vote em ninguém que lá está. Ó governo, ó senhora prefeita, o que eu estou dizendo aqui, governador Jerônimo e o senhor presidente Lula, serve para vocês também. Certo. E senhores deputados que já estarão aí batendo na nossa porta, garimpando votos. Então vocês que são da área do esporte precisam ter esse foco e dizerem, ó, fecharam a porta para nós aqui estamos fechando a porta para vocês também. É verdade. Não existe, não conta conosco, certo? Porque eu vejo que é uma ferramenta, senhores governantes, é uma grande ferramenta para nós sairmos dessa marginalização que está caminhando a nossa adolescência e aos nossos jovens. Por que eles não estão praticando? Porque não tem incentivo. Porque não tem incentivo. Porque esse moço está dizendo que lá tem quantos no Convema? Entre 250 e 300 crianças que treinam 300 crianças lá no Convema. E o Convema não é dos maiores bairros de Vitória da Conquista, claro, viu, gente? Não é. É velho, mas é pequeno. Só para vocês verem, você falando isso daí, né? A gente mudou a história da escola Maria Santana lá no bairro. Porque as crianças do projeto chegavam para os professores mostrando o caderno, né, o livrinho ali, perguntando se estava certo o exercício, né, a tarefa e tal. E o que acontece? As crianças que não são do projeto começaram a fazer a mesma coisa. Isso a gente ficou sabendo por boca de terceiros que ouviam a diretora falando como é que a gente conseguiu fazer isso. Sabe? Não consegue. E se você for olha o histórico do Covema 1 aí, há um tempo atrás, alguns anos atrás, foi um dos bairros mais violentos de Vitória da Conquista. Né? Hoje se vocês forem lá, vocês são convidados aí lá a hora que vocês quiserem lá no nosso projeto, lá conhecer o trabalho que a gente faz.
acompanhar um pouco para vocês verem os frutos que a gente dá. A gente tem lá Que legal. campeão brasileiro, bicampeão baiano, né? Cigana que, do Muay Thai, né? Que já é vice-campeã brasileira de Muay Thai e agora tem que disputar o título mundial WMO. Aqui você disputou aonde o brasileiro? Foi Em Brasília. em Brasília? Em Brasília, na capital do Brasil. Como é que é? Porque assim, jiu-jitsu eu sei que você tem que dominar no chão e tal, né? luta agarrada. Pois é, o judô tem que dar. E como é que é o Muay Thai? Eu mesmo, me Muay desculpa, Thai eu sou... Tem Sagat fala, é machucar o coleguinha, né? É machucar mesmo? Machucar. Tem que ter muita contundência, né? São 8 armas. Então são punhos, cotovelos, joelhos e canela. Então a gente machuca muito desse Nossa. jeito. Machuca bastante. Tem jab direto, básico, cotovelada, Certo. joelhada, chute. Tá. Muay Thai é mais luta em pé. É luta em pé. Não tem tanta luta no chão. É o boxe tailandês, né? É O o pessoal boxe fala. tailandês, É é. a arte de Aham. machucar. A gente pontua quando a gente machuca o colega. É sério? Nos tempos de guerra, né? Na verdade, o Muay Thai ele é disso mesmo. Do Maiporã. Muay Boran, Muay Chaya. Aí até evoluir e chegar no ponto que a gente chegou hoje, que é o Muay Thai de competição. Nós criaram regra para poder a gente sair na porrada. Né, Se cara? divertir. Como é que funciona o calejamento do juiz? Então, esse negócio do calejamento, existe muito misticismo, né? Pela falta do conhecimento também. Como é que eu fortaleço o meu osso? Chutando. No Muay Thai, no caso, né? Como é que É como se fosse pra calejar ele, né? Não, Vamos ele calejar o osso. Sem chutar barra de ferro, barra de ferro não resolve. Apresentação também, bananeira. Tá Já quebrei certo. bananeira também. Então, assim, como é que a gente faz a idade, né? Que você fez a pergunta a respeito do calejamento. Quando a gente está com uma certa idade, a tendência é os ossos ficar mais fracos, né? Certo, A gente já é. estudou isso na faculdade, que eu curso Educação Física. Como é que meu corpo vai começar a entender que eu estou precisando de ossos fortes? Se eu estiver pegando peso, fazendo a musculação. Verdade. Aí seu corpo natural, ele vai entender que você precisa de uma estrutura para suportar o peso. Isso. O Muay Thai, a gente acaba fortalecendo os ossos por conta de chutar muito. Então o seu corpo ele vai se modificando, assim como o jiu-jitsu, né? Estoura a orelha. Por exemplo, se você for olhar a minha cara, deixa eu tirar o óculos aqui. Se você olhar a minha cara, você vai ver que os ossos da minha face é modificado, o tamanho dos ossos da cara. É verdade. Né? né? Acaba modificando os ossos das mãos. Então seu corpo ele vai se adaptando, né? Pro Qual é o esporte que você tempo pratica, de né? treinamento? Sou zero, né? Eu vou entrar no Muay Thai lá e vou começar até. Qual o tempo que eu já começo assim, bater mesmo no povo, pegar marconi assim, dar uma surra? Como é que... Se você tiver treinando e não conseguindo, eu acho que no primeiro dia você já tá malvado, você né? já fez umas coisas legais. Brincadeira, né? Brincadeiras à parte, que a gente sabe que o esporte, tanto o Muay Thai, judô, a gente sabe que é só disciplina, né? É pura disciplina. Somos educadores, né? Verdade. A gente forma uma sociedade melhor, como eu falei um dia. Eu falei isso num grupo do Agosto de Rock. Eu falei, esses dias eu tava num show, veio um professor que ouviu minha fala no grupo e falou assim, cara, eu comecei a te admirar, depois você mandou que era uma parcela sua de contribuição para a sociedade. Sabe? A minha forma de contribuir para uma sociedade melhor. É muito fácil eu falar, fulano de tal é o melhor, né, representante tal, fulano de tal, e na verdade eu não tirar um minuto do meu tempo para dar um conselho, para trocar uma ideia decente com alguém que possa mudar a vida daquela pessoa ali, né, para que ela possa praticar um esporte ou estudar, né, e largar as práticas ruins que ela teve um dia na vida dela. Tá. Olha só, são 15 horas, 48 minutos, o tempo aqui passa muito rápido, é só uma horinha só. E assim, eu quero que vocês aproveitem, a gente tem 12 minutos aí, 8 minutos para terminar o programa. E aí, suas considerações finais, já fala aí, né, suas necessidades, depois você passa aí para nossa querida Juliana aí, entendeu? Então, agradecer primeiramente a você, Edilson, obrigado. Pedir a todos que estão nos ouvindo aí, a ajuda de todos vocês, pessoal. A gente está indo levar a Juliane Silva a lutar o título mundial aí, WMO, em Bangkok, Tailândia. E as nossas dificuldades estão sendo realmente financeira. Certo. O financeiro, né, que é o que mais pega. A gente queria até ficar um tempo mais lá para trazer mais conhecimento para nossa cidade, mas infelizmente o financeiro está atrapalhando um pouco e dificultando. E demais só agradecer a Deus mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês, conhecer pessoas maravilhosas como vocês. Juliane, pode? Só agradecer você, Edilson, pela oportunidade, né, de estar aqui de novo nessa rádio com esse cara aqui que eu gosto tanto, coração. Vocês estiveram aqui outra vez com o programa do Vadinho, não foi? Eu já vim aqui Forte 2 abraço, vezes já Vadinho. com o Vadinho. Agradecer pela oportunidade e pedir para que a prefeitura olhe mais, né? Não só para o Muay Thai, mas para o esporte em geral, que aqui na cidade falta muito. CDL e essas outras entidades assim? Não, aqui poder público aqui em Conquista
Zero ajuda. A gente conseguiu uma ajuda de cunho pessoal, que foi do Dr. Alain, o vice-prefeito. Sim, sim. A única pessoa do meio político assim que ajudou a gente foi ele. Agora, de resto... Ele já vem do esporte, né? Teve esse alinhamento, né? Ele auxiliou na condição de cidadão, não condição como como vice-prefeito, né? Como instituição. Como instituição. Eles alegaram pra gente que não é possível a prefeitura emitir a passagem, né? Então, aí a gente teve que colocar o rabinho entre as pernas, digamos assim, e procurar outro jeito de conseguir a passagem. Então, aí só a prefeitura poder olhar mais pro esporte aqui na cidade, que falta muito, principalmente pra jovem e escola, que é o que tá faltando pra caramba aqui. E é isso mesmo, olhar pra essa questão, ajudar bastante. Pois é, gente, aí ó, o apelo, né, 2 desportistas aqui, de Vitória da Conquista, né? Vocês têm alguma coisa assim que de repente alguém está ouvindo, como entrar em contato com vocês para poder contribuir? Pode passar o seu. Meu contato é o 77-98800-0750. Por lá que é minha chave Pix também, eu uso ela como chave Pix. Se quiser entrar em contato comigo, só mandar mensagem lá. Pode repetir? 77-98800-0750. Pronto, para você que está assistindo o Comunidade em Ação, que quer ajudar, né? 2 grandes desportistas aqui, ela que vai representar Vitória da Conquista, representar o Brasil lá em Bangkok, né? E aí a gente tem que realmente ver o lado do esporte aqui, que é o que nós precisamos aqui, para poder manter uma sociedade mais pura e saudável. Vamos falar um pouquinho aqui, eu que agradeço também a presença de vocês aqui, viu? E o Comunidade em Ação está aberto, a hora que vocês precisarem, quiser vir, pode agendar com a gente aqui, que a casa aqui é de vocês, tá? Pode ficar à vontade. Jonathan, solta aí, já que a gente tá falando de esporte, solta aí a vinheta. Vamos falar um pouquinho do campeonato. O que aconteceu ontem no Campeonato Brasileiro? Você é flamenguista, né? Então, o pessoal, tem uma galera que me pergunta se eu gosto de futebol. Eu não sou adepto do futebol, não. Não, né? Não. Olha. Muito bem, 15 horas e 51 minutos. Vamos falar agora um pouquinho de esporte. O que aconteceu no Campeonato Brasileiro ontem. Já iniciou no sábado, né? Primeira rodada lá no Morumbis. O São Paulo empatou em 0-0 com o Sport. No Mineirão, o Cruzeiro venceu de 2-1 o Mirassol. Também ainda no sábado, o Grêmio ganhou de 2-1 do Atlético Mineiro. E finalizando ainda no sábado, Fortaleza 2, Fluminense 0, Juventude 2, Vitória 0. Também no sábado, o Flamengo empatou em 1-1 com o Internacional. Já ontem, no Allianz Parque, o Palmeiras empatou em 0-0 com o Botafogo. No São Januário, o meu Vasco venceu por 2-1 no Santos. O Bahia empatou em 1-1 com o Corinthians de Wilson Brasil, na Fonte Nova. O Corinthians vinha perdendo por 1-0 e conseguiu empatar, né, no final já. E hoje tem o RB Bragantino com o Ceará às 20 horas, né? Hoje, a partir das 20 horas, encerrando aí essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E a tabela ficou assim, ó. Em primeiro lugar está o Fortaleza com 3 pontos. Em segundo, o Juventude com 3. Vasco vem terceiro com 3. Cruzeiro é o quarto com 3 pontos. Fechando aí a parte de cima da tabela. O Grêmio vem em quinto com 3 pontos. Sexto é o Corinthians com 1 ponto. Sexto, sétimo é o Flamengo com 1 ponto. O oitavo é o Internacional também com 1 ponto. O nono é o Bahia com 1 ponto. São Paulo vem em décimo com 1 ponto. 11º o Sport com 1 ponto. 12º Botafogo também com 1 ponto. Tá assim nessa mesma linhagem aí, né? Em 12º vem o Palmeiras com 1 ponto. Aí vem o RB Bragantino em 14º com 0 ponto. A galera do Zero, Ceará em 15º com 0 ponto. 16º Atlético Mineiro com 1 ponto, que ainda vai jogar. Isso mesmo. O Santos, 16º com 0 ponto. O Mirassol vem em 18º com 0 ponto. 19º, o Flusão de Irapuã Sampaio tá com 0 ponto. E o Vitorinha aqui na nossa Bahia é o último, também com 0 ponto. Esses foram os resultados dos jogos de ontem e a tabela aí, deixando para você aí bem informado sobre essa situação. Lembrando que na primeira rodada já teve uma expulsão, né? Sim. Um jogador ali do Bahia, né? Ser expulso, é lamentável, um dos craques do time. E também é o primeiro técnico a cair, que foi o técnico do Fluminense. Também já teve uma queda já.
Então, o Campeonato Brasileiro está aí, jogos... Para um começo, né, já foi bem aquecido, né? Para alguns jogos muito bons, viu? Alguns jogos muito bons. Sim. O jogo mesmo, Palmeiras e Botafogo, foi um espetáculo de jogo. E também o jogo ontem, Bahia e Corinthians, na Fonte Nova. Um espetáculo de torcida e tudo, até aqui, dentro das conformidades. É verdade. Muito bem, 15h54 no Jonas, chegamos ao fim. Só mais uma última pergunta, uma notícia aqui. Uma notícia trágica, viu, Marcones? Sim. Infelizmente, mais uma tragédia na BR-242, acidente com 10 mortes na Chapada Diamantina. Vítimas eram da mesma família, viu? Um grave acidente na BR-242, próximo a Zuca, Chapada Diamantina, resultou na morte de 10 pessoas e deixou 5 feridos. No final da tarde desse domingo, dia 30, portanto ontem, a colisão frontal envolveu uma van que transportava membros de uma mesma família. Rapaz, de uma mesma família. E uma carreta carregada de soja. De acordo com informações confirmadas pelo jornalista Sandro Lima, da Rádio Esperança FM, a nossa co-irmã, o impacto ocorreu quando a van, com cerca de 14 ocupantes, colidiu violentamente com o caminhão. As autoridades confirmam que 10 pessoas não resistiram aos ferimentos. Outras 4 foram encaminhadas para hospitais da região, onde recebem atendimentos médicos. O motorista da carreta sobreviveu, mas ainda não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde. A lista de vítimas que morreram no acidente da BR-242 inclui membros de uma mesma família. Flávio Silva Boaventura, Franciele Boaventura, Enol Silva Boaventura, Ana Lúcia Rocha de Oliveira, Samuel Oliveira, Israel Oliveira, Heloísa Boaventura Dias, Luciene Boaventura de Oliveira e Romário e Vitor. Na verdade, Boaventura e Oliveira, né? Com certeza as famílias aí praticamente nos dois lados, né? Boaventura e Oliveira, infelizmente. Mas essa situação, mais acidente trágico aqui na nossa região. Muito bem, 15h57, estamos chegando mais um final do Comunidade em Ação. Marcones Oliveira, suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, a ilustre presença aqui desses atletas e desejar a eles sucesso. Não baixe a guarda, não. Não baixe a guarda. E eu diria o seguinte, que desde que você se predispõe a lutar, você já é vitorioso, independente do que vai acontecer. Isso. Porque, para mim, ser vitorioso não quer dizer apenas porque eu alcancei o primeiro lugar, o pódio. Não, não. O fato de você competir, você já é vitorioso. Quanto às essas coisas mais aí, infelizmente, os poderes constituídos nos deixa muito a desejar nesse segmento. Nesse sentido. E eu digo para vocês, sejam também honestos na hora em que elementos sem escrúpulo, que ora tem condição de dar apoio a vocês e não dão, sejam honestos com vocês e dê a ele a mesma recepção que eles estão dando a vocês neste momento, porque é inadmissível. É inadmissível. A gente vê patrocínio, por exemplo, eu estava dizendo ali há poucos dias, numa reunião, a prefeitura, o governo, diz que não tem recurso, por exemplo, para fazer uma ampliação em uma unidade de saúde. Mas esse mesmo governo diz que tem condição de investir aí milhões para a realização da exposição de Vitória da Conquista. Oi, Marcos, você é contra a exposição? Não, eu não sou contra a exposição. Porém, eu entendo que a exposição ela tem como ser paga sem o aval do poder público. Claro, sim. Sem o aval do poder público. Porque se eu quero ir lá... ela tem retorno para isso. Se eu quero ir lá na condição de entretenimento, eu que vou assistir o espetáculo, tenho que pagar. Eu entendo que o espectador tem que pagar para ver o espetáculo. Sim, E se eu sou expositor, eu vou pagar também para mim fazer meus negócios. Então vai cair dinheiro. Certo? Aí numa hora dessa daqui, numa situação como essa, que vocês estarão lá representando a instituição que vocês fazem parte, mas vocês estarão dizendo, ó, somos do Brasil, da Bahia, de Vitória da Conquista. Ou vocês vão se negar
vão negar de dizer a origem de vocês. Eu até, em dado momento, até fazia questão. Eu sou fulano de tal, sou de onde? Eu sou de um lugar que ninguém me reconhece. Eu falava, eu sinceramente, eu não tenho muita conversa. Eu não sei amassar barro para faraó, não. Sucesso a vocês. Conversamos sobre isso lá fora, não foi, Júlio? Sobre atrás daqui da cidade, que muitas das vezes pode não falar justamente por esse motivo. Verdade. Isso. Júlio, repete aí seu número de telefone para as pessoas que estão ouvindo. É o 779-8800-0750. Pronto, tá bom. Muito bem, chegamos ao final do Comunidade em Ação. Obrigado a você, obrigado pela sua sintonia, pela sua paciência. Amanhã estaremos aqui com a nossa equipe toda completa, espero que sim, nosso querido Wilson Brasil, Irapuã Sampaio. Amanhã vamos falar, Marcondes, sobre o 31 de março e a virada do dia 1º, que foi o dia do fim do golpe militar. Tá bom? Até amanhã, se assim Deus, nesse maravilhoso Deus nos permitir, estaremos de volta. Um beijo no coração de cada um, se cuide, cuidado. Valeu. Se você quiser aprender a prevenir o AVC,